Queridos irmãos, a paz do Senhor. Muito bem-vindo ao canal Fagulhas Bíblicas. O nosso tema de hoje é o perigo do engano, baseado em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Engano é a deturpação intencional da verdade, especialmente em assuntos morais e espirituais, com a intenção de iludir uma pessoa. A raiz hebraica Ramá e os seus derivados são os mais usados, onde implica deslealdade e traição. Vamos nos deparar com muitos personagens, tanto cometendo este mal como também sendo vítima. Por exemplo, Jacó enganou seu pai, enganou seu irmão e depois foi enganado pelo seu tio Labão. Nós vamos nos deparar com Ziba enganando Mefibosete, o rei Jeroboão levando a sua esposa com disfarce para tentar enganar um profeta, Geazi, o servo do profeta Eliseu, enganando Naamã usando o nome do profeta, onde a lepra de Naamã recaiu sobre ele. Ananias e Safira, que eram um casal no Novo Testamento, tentando enganar a Pedro sobre o preço de uma herdade, e isso lhe custou a vida. Então, o perigo do engano é iminente. Observe que a serpente começa a dialogar com Eva, fazendo uma pergunta que lhe provocou dúvida. Essa é a primeira tática do engano. Ela diz: "E disse Deus, de todas as árvores do jardim não comereis?" Aí Eva já está agora com dúvida no que Deus havia dito. Diz: "Não, de toda árvore do jardim podemos comer, exceto a do meio do jardim não podemos comer, porque se dela comermos ou nela tocarmos, morreremos." Quando Eva dá a resposta à serpente, ela tanto desordena o que Deus disse, como acrescenta o que Deus não disse. Mas ela continua com a sua segunda tática. Ela continua dizendo: "Certamente não morrereis." Ela traz uma distorção do que Deus havia dito, porque Deus disse que morreria e a serpente disse que não morreria. Distorcer a verdade, distorcer a palavra. E aí nós precisamos ter cuidado. Quando ela diz certamente não morrereis, ela continua dizendo: porque Deus sabe que no dia em que dela vocês comerem, vocês abrirão os olhos e serão como Deus. Foi assim que a serpente antiga caiu no céu, porque ela disse: "Eu subirei, sentarei e serei como Deus." Foi a soberba que levou a serpente a cair, e ela usou a mesma tática para derrubar o homem que Deus colocara no jardim do Éden. A terceira tática do engano, ela faz promessas falsas para Eva, dizendo: "Vocês serão como Deus." E isso aflorou todas as faculdades físicas de Eva, aguçou a sua audição, a sua visão, o seu tato, o seu olfato e o seu paladar. Tudo isso foi aguçado ao ponto dela pegar o fruto, comer e cair, pecar, desobedecer. Era como se Eva estivesse ouvindo a serpente dizendo: "Deus está nos escondendo algo." E assim ela foi enganada. Satanás sempre engana fazendo da seguinte forma: primeiro, questionando a palavra; depois, negando a palavra; terceiro, substituindo a palavra. Então nós precisamos ter muito cuidado. A palavra é o nosso documento, onde prova que Deus está conosco, que Deus está ali para nos iluminar, para nos abrir os olhos, para nos despertar. Amém? Olha, quando nós lemos 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo disse assim: "E o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios." Jesus, o nosso mestre,
Também em Mateus 24, versículo de número 4, diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Qual é a voz que você tem ouvido? Que livros você tem lido? Que igreja você tem frequentado? Esta igreja, Cristo é o personagem central? Cuidado para você não ser enganado. Dificilmente uma pessoa ainda não caiu em um golpe na internet ou em um outro meio, porque em todas as áreas o inimigo está trabalhando para enganar as vidas. Deus abençoe a sua vida. Essa é um alerta para a sua alma, para a sua casa, para a sua família. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e divulgue esta mensagem para quem você conhece. E um forte abraço. Até a próxima fagulha em nome de Jesus.